Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus amigos, antes de determinar, de passar para vocês aquilo que Deus me tem concedido na pessoa do Espírito Santo, eu queria falar das responsabilidades que cada um terá, ou melhor, tem e terá. Aqueles que já têm, aqueles que não têm, vão ter o Espírito Santo daqui a pouquinho. A responsabilidade que você vai ter quando receber o Espírito Santo. A responsabilidade que eu tenho desde o momento em que eu recebi o Espírito Santo. Sabe qual é? Você sabe qual é? A maior responsabilidade? Quando Jesus diz: eu vou para o Pai, mas não vou deixá-los órfãos, eu enviarei para vós outros o Consolador, o outro Consolador, que estará para sempre, sempre convosco e em vós. O que Jesus queria e quer é que nós, cada um de nós, cada um, seja um clone dele. Exatamente isso. Ele quer que você seja cópia dele. Ele quer que eu seja cópia dele. Que cada um de nós seja uma cópia dele. E tem razão de ser isso. Porque ele foi o primeiro filho de Deus, o primogênito. E através dele, Jesus, quando você recebe o Espírito de Deus, antes você é nascido do Espírito Santo. Primeiro se nasce do Espírito, depois se recebe o Espírito Santo. Então, quando você nasce do Espírito Santo, você se torna filho de Deus. E aí, não tem essa de filha. Na Bíblia não fala em filha de Deus. A Bíblia fala de filho de Deus. Porque quando você deixa de ser filho do mundo ou filha do mundo e passa a ser de Deus, você já deixa de ser ou ter a natureza desse mundo. Você se torna como os anjos. E não existe anja, só existe anjo. E quer dizer uma natureza. E nós somos essa natureza. Tanto a mulher quanto o homem têm a mesma identidade, a mesma estrutura espiritual diante de Deus, filhos. Então, quando você se torna filho de Deus, você, mulher, se torna filha de Deus, na realidade você se torna filho, você se torna igual ao homem. Filho, como os anjos. Quando Deus criou os anjos, não criou anja, criou só anjo. Então você se torna a imagem de Jesus e passa a ser um Jesus aonde quer que você vá. Essa é a sua responsabilidade, e a nossa responsabilidade. Você veja, por exemplo, que João diz: aquele que crê em Jesus, aquele que diz que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. Jesus chamou os seus discípulos, em princípio, de servos, depois amigos, mas quando ele ressuscitou, disse para Maria: dize aos meus irmãos, quer dizer, os filhos de Deus, identidade de Jesus, que você assume quando recebe o Espírito do Senhor Jesus.
Então você passa a ter uma responsabilidade. É como, por exemplo, a pessoa se forma em médico. Então, ela passa a ter a responsabilidade para com as pessoas que vão vir pedir ajuda a esse médico. Então, ele tem que tomar todo o cuidado para não dar uma receita que venha ferir, prejudicar ou até matar aquela pessoa. É a responsabilidade da sua profissão. Cada profissão tem uma responsabilidade. Mas quando você se torna filho de Deus ou filho de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, você tem que assumir a responsabilidade, o caráter, você tem que assumir que você é um Jesus aonde quer que você vá, em sua casa, especialmente, no seu trabalho, na rua, onde quer que você vá, você se torna, você é a identidade de Jesus ali. É Jesus ali, porque dentro de você está o Espírito de Jesus. Então, a pessoa se torna cópia de Jesus. Cada um de nós se torna cópia de Jesus quando recebe o Espírito de Jesus. E nós vamos ministrar, então, essa oração em favor das pessoas que estão ligadas conosco. E eu queria apenas falar para vocês sobre a nossa reunião aqui agora, porque embora eu não os veja, mas eu olho para essas pedras, eu estou vendo essas pedras, e ao vê-las, ao ver essas pedras, eu me lembro que Jesus falou para os judeus que, em verdade, o Deus eterno pode transformar estas pedras em filhos de Abraão, símbolo de filhos de Deus. E olha, eu disse que você estaria aqui comigo. E essas pedras, fisicamente, representam você aqui conosco. Representam os filhos de Deus. E nós estamos todos unidos nessa única fé. E prepare-se então para receber agora o Espírito Santo. Apenas feche os seus olhos, relaxe, relaxe. Pode relaxar, por quê? Porque o gozo do Espírito Santo vai inundar você. A alegria de Deus vai inundar você. Sabe por quê? Porque primeiro você vai receber a paz. A paz de Deus é o sintoma, é o sinal claro, evidente, palpável, sensível do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, então desce a paz. E essa paz significa que você foi perdoada, que você foi perdoado, que você está limpo diante de Deus, que não há conflito mais entre você e Deus, que não há mais barreira entre você e Deus, que a sua oração agora chega direto ao trono do Altíssimo, porque você, através de Jesus, está em paz com Deus. Então, com essa paz, o seu ser inunda de gozo, de risos, de alegria, de choro, de prazer, porque você finalmente encontrou a vida que Jesus veio trazer. Ah, que maravilha! Prepare-se, minha amiga, meu amigo, feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo aí onde você está.
receba o Espírito do Altíssimo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória, louvor e honra exclusivas dele, sejam cheios do Espírito Santo, tenham uma plenitude do Espírito Santo, sejam cheios daquilo que Jesus prometeu, a vida, o Espírito da vida. Receba agora, nesse momento, o que Jesus prometeu e que você veio buscar. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, aleluia, louvado seja o teu nome, meu rei, porque essa gente toda, unida aqui neste monte, num só espírito, numa só fé, separada fisicamente, mas unida espiritualmente, ela veio a ti, neste monte, onde o Senhor diz, o Senhor, através do profeta Davi, diz: aqui neste lugar, o Senhor ordena a sua bênção, ordena, manda a sua bênção e a vida para sempre, a vida eterna. Então, como filhos, sejam cheios da bênção de Deus, sejam a própria bênção de Deus, sejam o Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua. Seja Jesus, seja o representante dele onde quer que você for, desde agora e para sempre. Porque onde você pisar o seu pé, ali estará a presença de Deus. E o diabo não tem acesso mais a você. Você, a partir de agora, a partir deste momento, é um vencedor. Vencedor, filho vencedor. Não de um problema, mas de todo mundo. Contra todo mundo, contra todos os ódios, os problemas, as dificuldades, as perseguições, as aflições, as tribulações, nada, absolutamente nada, pode afastá-lo da presença de Jesus, porque Ele está dentro de você. Ele, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de você a partir de agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus.